Boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo de Amorim Correia, eu sou professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, na área da pneumologia. E o nosso assunto hoje aqui é doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Bom, a nossa agenda vai constar de uma primeira parte sobre definição e mecanismos da doença, a sua epidemiologia, particularmente na América Latina e no Brasil. Vamos discutir um pouco o subdiagnóstico e a nova estratificação de uns anos para cá, da estratificação do paciente baseada em riscos futuros, os fenótipos da doença. Nós vamos fazer uma discussão sobre a avaliação da gravidade. Vamos apresentar um fenótipo específico muito discutido hoje, que é justamente a associação entre asma e DPOC, e DPOC e comorbidades. No final, umas mensagens para fixar a nossa discussão e depois uma sessão com perguntas. A definição de DPOC, atualmente aceita, é que ela é uma doença comum, evitável e tratável, que caracteriza-se por limitação persistente ao fluxo de ar. Então, obstrução crônica do fluxo de ar medida pela espirometria. Esta é uma doença que é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória crônica que vai avançando e acomete tanto as vias aéreas, ou seja, traqueia e brônquios, como também parênquima pulmonar, paredes alveolares. Essa doença se deve à inalação de partículas nocivas ou gases tóxicos e é caracterizada pela evolução com exacerbações, que determinam muito o prognóstico da doença, e pela associação com comorbidades, que contribuem para a gravidade global dos pacientes com DPOC. Então vejam que é uma definição ampla, porque também é ampla a variedade, a heterogeneidade dos pacientes. Pensando em DPOC, então, nós sabemos que há dois mecanismos subjacentes à limitação do fluxo aéreo. Como eu disse, doença das vias aéreas, doença que se inicia nas pequenas vias aéreas através da inflamação, o espessamento da parede, obstrução por secreções que são aumentadas em função da inflamação, e resistência aumentada das vias aéreas, pelo espessamento da parede e pela presença de secreções aumentadas no seu lume. Então esse é um espectro fisiopatológico da doença, que se estende também, em muitos casos, por um processo inflamatório da parede alveolar. Então já no espaço aéreo, levando à perda da coesão do epitélio alveolar, e redução do recolhimento elástico devido à destruição das fibras elásticas que estão presentes na parede alveolar. Então nós temos uma associação de mecanismos, doença na via aérea, doença na parede alveolar ou no parênquima pulmonar. Esses dois mecanismos concorrem para a limitação do fluxo aéreo, porque eu tenho uma resistência aumentada ao fluxo de ar pelas vias aéreas, que é simplesmente de condução do ar, mas também por perda da elasticidade pulmonar, que leva com que essas paredes alveolares fiquem frouxas e se distendam por hiperinsuflação, que também leva a um aprisionamento aéreo, tanto pela redução da força de retração elástica, mas por também compressão dos bronquíolos adjacentes por essa via aérea dilatada, por esse espaço aéreo dilatado. São dois mecanismos, é muito importante nós lembrarmos desses dois mecanismos, que podem predominar num ou outro paciente e que podem coexistir de maneira igual. A DPOC é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo inteiro. Ela tem um impacto muito grande na morbidade dos pacientes e esse impacto vem aumentando em função da exposição contínua a fatores de risco, que não é só o tabagismo, nós vamos ver adiante.
e também em função do envelhecimento da população mundial, o que os torna mais susceptíveis ao aparecimento da doença pela exposição contínua. Então, epidemiologicamente, nós já temos dados no Brasil. Esse estudo é conhecido da maioria de vocês, que é o estudo Platino. É um estudo que avaliou 6 capitais na América Latina. O Brasil esteve representado por São Paulo. E esta é uma tabela que mostra a importância da DPOC do ponto de vista de saúde pública. Entre as causas de morte, DPOC em 2000 ocupava o 6º lugar, e a estimativa é que, por volta de 2050, DPOC esteja entre as 3 principais causas de morte na América Latina, superando aí tuberculose, acidentes de trânsito, infecções respiratórias, o câncer de pulmão, por exemplo. Só precedido pelas doenças cardiovasculares mais comuns, que são a cardiopatia isquêmica e a doença cerebrovascular. Então, os fatores de risco para a DPOC envolvem fatores pessoais, como genéticos, envolve o envelhecimento populacional, mas envolve a exposição a fumaças e partículas nocivas. Então, a fumaça do cigarro é a mais importante e a mais prevenível. Poeiras químicas e ocupacionais também são causas de DPOC. Pensando em DPOC como uma doença de obstrução crônica do fluxo aéreo. A gente associa muito DPOC com tabagismo, mas a obstrução crônica do fluxo aéreo vista na espirometria, ela é causada também por outras partículas. Fumaça ambiental do cigarro. Às vezes o indivíduo ele tem uma predisposição genética, ele não é fumante ativo, mas ele é um fumante passivo. Nós sabemos que a fumaça que sai da ponta do cigarro ela é mais poluída e contém mais partículas nocivas do que a fumaça filtrada que o indivíduo fuma. Não é vantagem nenhuma para o indivíduo fumar, porque o fumante ele fuma a parte filtrada e a parte ambiental também, liberada pela ponta do cigarro. Mas as pessoas que não fumam diretamente têm um risco 3 vezes maior do que as pessoas que não convivem com fumantes de desenvolver uma doença relacionada ao tabaco. Poluição interna e externa do ar. Muito importante, o lugar que se vive, a fumaça, por exemplo, de combustão de fogão além de madeira, né? De combustão de queima de biomassa, cidades muito poluídas, um ambiente poluído, embora essa seja uma relação mais fraca, mas ela existe e está descrita em estudos populacionais. Então vamos ampliar o nosso conceito de fatores de risco para além do tabagismo, embora esse seja o principal fator alvo de campanhas mundiais com relação à cessação do tabagismo e prevenção da DPOC e outras doenças. Em relação à prevalência no estudo Platino, e particularmente em São Paulo, que nós vamos pegar como retrato do Brasil, a prevalência entre fumantes acima de 40 anos foi de em torno de 15,8%. Aqui, comparação com outros registros, europeu, americano e da estratégia Gold, que vocês conhecem, é uma prevalência superior, extrapolando isso aqui São Paulo para o Brasil inteiro, considerando o dado espirométrico. Esse estudo foi muito importante porque, além de pesquisar sintomas de exposição às fumaças tóxicas, foi feita também a espirometria, que comprovou com a relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Então, praticamente 16% da nossa população acima de 40 anos tem DPOC. Não é um número pequeno, é um número bastante significativo, considerando a nossa população em torno de 200 milhões de pessoas. Por outro lado, o que se viu nesse estudo? Em todas as capitais que participaram do estudo, dentre os pacientes que foram diagnosticados no estudo com um portador de DPOC, apenas 11,3% desses pacientes tiveram um diagnóstico prévio da doença, um diagnóstico médico da doença. O que significa dizer
que 88,7% dos pacientes com DPOC nesse estudo tinham DPOC e não sabiam. Então, 88,7% de subdiagnóstico de DPOC. Isso está mostrando que nós estamos diagnosticando pouco essa doença. E muitas das vezes o paciente ainda é fumante, ainda vai progredir. E se nós tivéssemos feito o diagnóstico precocemente, possivelmente nós deveríamos ter obtido uma redução do adoecimento pela doença. Como nós fazemos o diagnóstico da DPOC? Então, os pontos-chave são presença de sintomas crônicos e exposição a fatores de risco. Ora, dispneia, tosse crônica e expectoração são bastante frequentes na assistência, na prática clínica em geral, particularmente na atenção primária. Existem causas agudas e causas crônicas. O subdiagnóstico ele é muito influenciado também pela negligência ou complacência do paciente com sintomas como dispneia e tosse crônica. Para muitos pacientes, tosse é um sintoma normal. Você pergunta ao paciente, e tosse? Não, eu tenho uma tosse, é só normal, só piora no inverno, etc. Nós temos que lembrar que tosse não é normal. Dispneia, por outro lado, é um sintoma também muito prevalente. Muitas vezes, nessa faixa de idade da DPOC, é considerado como parte do processo de amadurecimento e de envelhecimento. Então, não é necessário, não é obrigatório envelhecer com dispneia. Enfim, nós temos então prestar atenção nesses sintomas e inquirir ao paciente sobre a exposição aos fatores de risco que nós falamos. Principalmente tabaco, exposição ocupacional e exposição a poluentes dentro de casa ou externo, incluindo aqui o tabagismo passivo. Nesse paciente com esses sintomas e essa exposição, é obrigatório que se faça uma espirometria, porque, como eu disse, tosse não é normal e muito menos dispneia. Então, um paciente que tem na espirometria uma relação entre o volume expirado forçado do primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada menor do que 0,7 na prova broncodilatadora, confirma a presença de obstrução crônica do fluxo aéreo e, portanto, da DPOC. Portanto, a espirometria é fundamental para estabelecer esse diagnóstico. Não basta falar, atender um paciente que tem uma história alta de carga tabágica, uma exposição alta ao tabaco e já rotulá-lo de DPOC, porque 16% tem DPOC de fato. Não quer dizer que esses pacientes cuja espirometria é normal não vão ter problemas com o tabagismo. Certamente terão, mas DPOC atualmente envolve essa definição espirométrica. Então, um exemplo aqui de espirometria, você sabe, a espirometria é uma medida do fluxo de ar que sai numa manobra forçada após uma inspiração profunda. O paciente é conectado por um bocal no aparelho, não é? Ele solicita-se ao paciente para fazer uma inspiração profunda, completa, e aqui no tempo zero e volume zero, como vocês estão vendo aqui no gráfico, solicita-se ao paciente que faça uma expiração rápida, ininterrupta e com força por pelo menos 6 segundos. Quando o paciente tem obstrução, é necessário que ele até mantenha por mais tempo essa manobra, 10 segundos, porque o paciente obstruído, ele demanda mais tempo para expirar a capacidade vital. Então vocês veem que tem um aumento rápido, um fluxo muito rápido nos primeiros segundos, depois alcança-se um platô e depois termina a curva, o fluxo vai zerar porque vai acabar o ar expiratório. Esse platô aqui que a gente chama de capacidade vital. É o tanto de ar que sai do pulmão após uma inspiração profunda até volume residual. O que fica no pulmão a espirometria não mede. A espirometria mede o que sai a partir de uma capacidade pulmonar total até o fim da expiração do paciente
de maneira forçada. Então, por isso chama capacidade vital forçada. E esse sopro do paciente, ele é plotado aqui numa curva, numa reta de tempo, em segundos. Então, vocês veem, numa curva de vital forçada, o volume que o paciente expira no primeiro segundo, a gente chama de volume expiratório forçado primeiro segundo. Então, nesse paciente aqui, 4 litros o VF1, desculpem aqui a ordem está na literatura inglesa, uma CVF de 5 litros e uma relação VF1 sobre CVF de 0,8. Portanto, maior do que 0,7. Essa é uma espirometria normal, aqui no caso, sem a prova broncodilatadora. Ok? Vamos para frente. Então, comparando uma espirometria normal aqui em vermelho, uma curva de CVF normal, com uma curva de um paciente com obstrução do fluxo aéreo, o que a gente vê? O paciente inspirou profundamente, não está dando para enxergar aqui, essa curva volume-tempo não mostra o fluxo inspiratório, então aqui no tempo zero ele começa a soprar, como ele tem obstrução do fluxo aéreo, ele vai gastar mais tempo para eliminar a CVF dele toda. Aqui a curva está interrompida em 6 segundos. Há pacientes que continuam expirando aqui, às vezes alcança até a CVF, mas lá com muito mais tempo de sopro, ok? De maneira que a CVF aqui está reduzida e o VF1 também está reduzido. O esperado para esse paciente era aqui em cima, como a gente viu no gráfico anterior. Então, um VF1 de 1,8 litros, uma CVF 3,2, a relação VF1-CVF 0,56. Então, esse é o padrão obstrutivo. Então, vamos ver um caso clínico aqui do ambulatório da pneumologia do Hospital das Clínicas. Um paciente sexo masculino com dispneia progressiva há 3 anos, atualmente na escala do Medical Research Council, grau 3, modificado, de 0 a 4 é 3, com uma piora nos últimos 60 dias, com tosse diária, com uma exacerbação da doença, um episódio de agravamento dos sintomas nos últimos 12 meses e com comorbidade e hipertensão arterial sistêmica. Uma carga tabágica de 40 anos maço. Vamos guardar então, ele é MMRC 3, uma exacerbação nos últimos 12 meses. No exame físico, esse paciente com IMC normal, uma saturação periférica de oxigênio de 95, estava hipertenso no dia da admissão, 160 por 100. Lembre-se que hipertensão arterial é uma comorbidade muito frequente em DPOC. Ele tinha no exame físico só os dados positivos, o aumento do diâmetro anteposterior do tórax. O que isso significa? Diâmetro anteposterior, então o paciente ele tem uma hiperinsuflação, mostrando que ele aumentou a complacência por redução da fibra elástica na parede alveolar. Toda vez que nós tivermos um paciente com diâmetro anteposterior aumentado, significa que esse paciente tem algum grau do fenótipo enfisematoso. A frequência respiratória é normal, com o tempo expiratório aumentado. Por quê? Ele tem pouco recolhimento elástico, então a retração elástica passiva do pulmão ocorre com dificuldade, ele tem que gastar mais tempo de expiração para eliminar o volume expiratório dele. Uma tiragem de esternocleidomastóide e uns sons respiratórios difusamente reduzidos. Por quê? Porque ele tem hiperinsuflação, ele tem aprisionamento de ar, os sons respiratórios ficam meio apagados. E bolhas abafadas na ausculta cardíaca em função da hiperinsuflação, o pulmão avança à frente do coração, dificultando a ausculta cardíaca. A espirometria deste paciente, então nós temos que fazer uma curva da CVF pré-broncodilatador e pós-broncodilatador. Então vocês veem aqui, esse paciente ele tem uma capacidade vital forçada, só para te dar um exemplo, 92% do previsto, um volume de primeiro e segundo, 44% do previsto, e uma relação entre VF1 e CVF de 48%. Vejam que aqui nós temos duas curvas, a curva volume-tempo
semelhante à que nós mostramos anteriormente. E aqui a curva fluxo-volume. Guardem essa curva. Esse formato é fluxo sobre volume. O tempo não está implícito aqui, mas mostra a curva inspiratória. Quando o paciente inspira, na curva volume-tempo isso não aparece, mas nos computadores atuais, os softwares de espirometria mostram. Essa curva é muito importante. Aqui nós estamos vendo que o paciente fez uma inspiração sem interrupção e sem obstrução do fluxo inspiratório. Depois aqui no fluxo zero, volume zero, ele expira e depois ele inspira e começa a expirar. Todo paciente obstrutivo tem essa curva de descida hiperbólica, né? Lenta e devagar e longa, diferente dos pacientes com espirometria normal. Esse é um aspecto de curva obstrutiva. Hoje é obrigatório que a espirometria mostre as duas curvas, além de outros critérios de aceitabilidade do exame. Aqui agora vamos para a curva pós-broncodilatador. O paciente fez essa primeira manobra, recebeu 400 microgramas de salbutamol inalatório por spray, espaçador, e repetiu a prova. A CVF era 92%, foi para 113%, sem problema. O VF1 aumentou, mas foi para 54%, 1,99, 1 litro e 990 ml. Não é normal para ele, é 54% do previsto. E a relação manteve-se baixa, 48%. O VF1 sobre CVF, pós-broncodilatador, 48%. O que isso significa? Significa que mesmo pós-broncodilatação, uma carga de broncodilatador já padronizada, esse paciente manteve ainda o fenótipo espirométrico obstrutivo, como nós estamos vendo aqui na curva fluxo-volume. Houve uma resposta parcial de fluxo, então nós chamamos isso aqui de obstrução crônica de fluxo aéreo. Pelo menos neste exame, obviamente, né? Claro que nós temos que fazer um segmento desse paciente, mas com aqueles sintomas e com aquela epidemiologia de exposição e carga tabágica, com essa espirometria, não estando o paciente em exacerbação, nós podemos falar que esse paciente tem DPOC. Bom, quais são os fenótipos? Existem vários fenótipos de DPOC, eu vou mostrar aqui dois mais comuns, que vocês conhecem. Essas figuras são do Atlas do Netter. Então, nós temos um paciente que é mais longilíneo. O paciente que fuma, ou ele é um biotipo mais longilíneo, ou ele é mais brevilíneo, mais fortinho, mais gordinho, mais atarracado. O que essas duas figuras mostram? Em geral, esse paciente mais longilíneo, que emagrece com a evolução da doença, ele tem muito esforço respiratório, ele resiste à hipoxemia, por isso ele faz muito esforço. É um paciente do fenótipo que tende a ser mais enfisematoso. É aquele soprador róseo, ele resiste, ele respira, ele inspira, resistindo para não ter hipoxemia. Certamente ele tem um centro respiratório com receptores mais reativos, menos complacentes com a hipoxemia. Esse outro biotipo aqui é o paciente brevilíneo. Então aqueles pacientes mais atarracados, mais baixos, com um comprimento cervical menor, é um paciente mais tossidor, nós estamos vendo aqui, e é um paciente que é mais complacente, ele faz mais cianose, ele tem um centro respiratório de quimiorreceptores menos reativos à doença, portanto ele faz mais cianose, faz mais hipercapnia, mais apneia obstrutiva do sono. Esses fenótipos existem se nós formos olhar a nossa prática clínica. Agora, frequentemente nós temos um misto dos dois. Como tem uma variabilidade de biotipos no ser humano, nós vamos ter uma proporção de pacientes que tem uma sobreposição desses dois fenótipos. Em geral, o paciente tossidor crônico, ele tem em biópsia pulmonar, que nós não vamos fazer, é só uma amostra aqui para a gente entender, eles têm mais um espessamento da parede, muita hiperplasia de células
colunares, células globosas e células caliciformes, muito produtor de muco. Já o enfisematoso é aquela clássica figura da destruição de paredes alveolares. Aqui a gente vê espaços aéreos bem dilatados, algumas paredes já rompidas, de maneiras que é o caso da hiperinsuflação pulmonar. DPOC, entretanto, não é uma doença puramente pulmonar, é uma doença sistêmica, porque o processo inflamatório que acomete tanto a via aérea quanto o parênquima pulmonar na parede alveolar, ele se dissemina, se distribui pela corrente sanguínea para outros órgãos. Então nós temos na DPOC manifestações locais, não é? Então redução do volume expiratório forçado, a hiperinsuflação que vai levar a uma limitação ventilatória, os pulmões ficam cheios de ar, portanto a movimentação diafragmática fica prejudicada, então o paciente tem que usar a musculatura agonista da ventilação, o que vai lhe dar a sensação de dispneia, que é um sintoma muito subjetivo, mas vai dar para ele a percepção desse esforço que ele tem que fazer para suplantar essa dificuldade mecânica. Então essa dispneia leva à limitação das atividades de vida diária e, portanto, a um descondicionamento da musculatura esquelética, que é a responsável pela execução das nossas atividades diárias. Por isso ele fica intolerante ao esforço e com pior qualidade de vida. Mas paralelamente a esses sintomas ventilatórios e parenquimatoses da DPOC, nós temos as manifestações sistêmicas por conta da inflamação generalizada. Pacientes com DPOC, vários estudos já demonstraram que eles têm um aumento das citocinas circulantes, interleucina 6, 8, interleucina 1 beta e o TNF-alfa, que são citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas circulam no organismo, aumenta o estresse oxidativo, portanto, prejudica o metabolismo celular. Isso leva a desnutrição, anorexia e disfunção muscular periférica. Existe uma sarcopenia, que é a palavra muito usada hoje, que é a diminuição, a atrofia das células musculares esqueléticas. Isso aqui vai concorrer para o descondicionamento, intolerância ao esforço e piora da qualidade de vida. Então, é um ciclo vicioso entre doença local e doença sistêmica que concorre para a incapacidade e limitação desses pacientes. Muitos pacientes com DPOC têm mais dispneia em função das manifestações sistêmicas do que propriamente da mecânica ventilatória. Portanto, hoje a reabilitação pulmonar, no sentido mais amplo, é um dos tópicos, um dos objetivos do manejo da DPOC. Então, diagnosticando a DPOC novamente, um diagnóstico de DPOC deverá sempre ser considerado no indivíduo que tem esses sintomas. Dispneia esforço, tosse crônica, expectoração, exacerbações, que é um aumento do nível de sintomas em relação ao basal do paciente e por um tempo considerável, né? Para além da variação diurna que o paciente pode ter em função de outros fatores e exposição a fatores de risco. Vamos colocar isso como um lembrete na nossa prática clínica para fazer esse diagnóstico. Então, pensando no diagnóstico, realizando a espirometria e confirmando, nós temos os nossos objetivos dali para frente. Nós precisamos saber qual a gravidade da doença, qual o impacto da doença obstrutiva espirométrica, qual o impacto sobre o estado de saúde do paciente e qual o risco desse paciente piorar ali na frente. A principal variável prognóstica determinante de um mau prognóstico, de evolução desfavorável, é a presença de exacerbações. Então, saber o VF1 do paciente é importante, saber o grau de dispneia é importante, mas também saber quantas exacerbações esse paciente tem no período de 12 meses anterior à sua consulta. Nós vamos ver já já. Então nós temos que considerar separadamente o nível dos sintomas do paciente, a gravidade da anormalidade espirométrica, a frequência de exacerbações e presença de comorbidades.
Em relação à gravidade espirométrica, nós usamos a classificação de Gold, aquela aliança global contra a doença, contra a DPOC. Então, do ponto de vista ao VF1 pós-bronco, num paciente que tem uma relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-prova broncodilatadora, nós vamos considerar o VF1 dele. Um VF1 maior ou igual a 80%, ele já tem obstrução, porque eu já sei que a relação é menor que 0,7. Se o VF1 for acima de 80%, ele é Gold 1 leve. Entre 50% e 80% do previsto é um Gold 2, grau de obstrução moderado. Entre 30% e 50% do previsto, Gold 3, grave. Menor que 30% do previsto, o VF1 caracteriza DPOC, Gold 4, muito grave. Observe que esse é um dos parâmetros de avaliação global do paciente. Há uma relação entre pior prognóstico com o VF1 mais baixo, embora esta relação ela não seja linear. Por isso que ele é considerado aqui numa primeira etapa da avaliação do paciente com DPOC. Existem pacientes com VF1 baixo, mas que são pouco sintomáticos, o prognóstico dele não é tão ruim quanto aqueles que têm muitos sintomas e um VF1 até relativamente preservado. Ok? Então, primeira etapa, classificar Gold 1, 2, 3 e 4, baseado no VF1 pós-BD. Bom, sintomas do paciente é o segundo tópico. Nós temos algumas escalas. A iniciativa Gold, ela considera a escala de dispneia do Medical Research Council ou o teste de avaliação de DPOC, que eu deixei aqui em inglês por conta de patente. Esse é um teste patenteado, que é o CAT. Está disponível na literatura e na internet, mas ele tem uma patente, eu não posso colocar TAC, eu tenho que colocar CAT. COPD Assessment Test. Então eles estão em amarelo porque são os que estão recomendados na iniciativa Gold. Existem outros questionários clínicos de DPOC, mas nós vamos ficar com aqueles dois lá. Então, em relação ao grau dos sintomas, o MMRC então, é um MMRC modificado, que o primeiro MMRC era de 1 a 5, de uns anos para cá é de 0 a 4. É uma escala muito simples, embora ela reflita mais uma condição física do paciente, de realizar atividades comuns, como, então o score 0, o paciente tem falta de ar ou ele somente ao realizar exercícios intensos. Então esse é um paciente que não nos procura muito, não é? Ele não tem sintomas significativos, mas é um objetivo que eu posso alcançar naqueles que têm mais sintomas, depois com o tratamento ele ter um MRC 0. O MRC1, ele tem falta de ar quando apressa o passo no plano ou quando sobe escadas, ladeiras, etc. Então ele é um MRC1. O MMRC2 é aquele paciente que caminha no plano, tem que interromper de vez em quando para descansar, ou tem uma dispneia quando apressa o passo, ou anda mais lento que uma pessoa da sua idade sem doença. Esse é o MRC2. O paciente com MMRC3, ele anda no plano, mas ele tem que parar com curtas, após alguns minutos, ou quando anda perto de 100 metros. Então, é um paciente que, no plano, sempre no plano, ele caminha e tem que parar em cada quarteirão para descansar. E o 4 é o paciente que tem falta de ar, tanto que nem sai de casa ou precisa de ajuda para se vestir ou tomar banho. É interessante que muitas vezes os residentes perguntam ao paciente e o paciente fala que não aguenta fazer nada e não aguenta abaixar para calçar. Abaixar para calçar não está na escala. A gente sabe que esses pacientes, como tem DPOC, ao se abaixar eles comprimem o abdômen, que comprime o tórax e sentem falta de ar. É comum, 100% dos pacientes têm. Então, é um paciente 4 e aquele que ele nem sai de casa por conta disso. Ele sai para ir no médico, vai de carro, vai de Uber. Hoje eles vão muito de Uber, não é? Às vezes nem se queixam muito porque usa muito esse tipo de transporte, ou táxi, etc. Tem ambulância que vem do interior para o hospital, etc. Então, essa é uma avaliação restrita, mas ela está validada. Pacientes com mais sintomas na escala MRC têm mais problema, o prognóstico é pior. O outro teste disponível é o CAT, como eu falei. Não tem pretensão aqui que vocês consigam enxergar, está disponível na internet,
mas o CAT ele consta de 8 domínios, que vai desde o paciente que em relação à pergunta em relação à tosse, quanto ao fato do paciente se sentir bem naquele dia, que o paciente em relação ao sono, que dorme bem, ou que tem muita energia. Então é uma escala que mede aspectos mais gerais do paciente. Ele se aproxima mais de uma escala de qualidade de vida, mas está validado em relação ao prognóstico. Essa escala, então, cada tópico vai de 0 a 5. Quanto menor o número, melhor é o paciente, melhor o prognóstico. Então, são 5 graduações em 8 tópicos, a pontuação máxima é 40. Né? Pacientes que têm uma pontuação menor do que 10 têm um prognóstico muito melhor. Tá certo? Esse é um teste auto-aplicado, você pega a folhinha, entrega para o paciente e ele vai marcar. São aquelas escalas de qualidade de vida, etc. Nós devemos reavaliar o nosso paciente. Essa avaliação é feita no primeiro momento do diagnóstico, mas você deve avaliar posteriormente com o tratamento desse paciente. Ele pode mudar a sua classificação. Então, qual que é a recomendação da GOLD, da Iniciativa Global contra a DPOC, em relação a essa avaliação combinada? Antigamente a gente avaliava só VFO, a gente sabe que isso é insuficiente para prognosticar o risco dos pacientes. Então eu tenho um diagnóstico confirmado, então espirometricamente. Eu avalio a limitação do fluxo aéreo pelo VF1, como nós vimos. Pergunto ao paciente, nos últimos 12 meses, quantas exacerbações ele teve. Exacerbação, então, é aquele aumento dos sintomas que persistiu por 2 dias, 3 dias e que necessitou um ajuste do tratamento do paciente, ou uma antibioterapia, corticoterapia ou uma hospitalização. Não é? E vejo o grau de sintomas do paciente aqui, pelo MMRC aqui embaixo, ou pelo CAT. Com isso, e exacerbações 0 ou 1 sem hospitalização, ou 2 ou mais exacerbações, ou 1 com hospitalização. O paciente que interna por gravidade da exacerbação, é a mesma coisa que ele tivesse 2 ou mais exacerbações com tratamento domiciliar. E o risco dele de pior é maior. Então vocês veem que aqui nós vamos ter 4 grupos em relação à combinação entre exacerbações e sintomas, não é? De forma que nós temos, com a classificação GOLD espirométrica e mais a classificação sintomática desses grupos, nós vamos ter 16 combinações em relação GOLD 1A, B, C ou D, GOLD 2A, B, C ou D, GOLD 3A, B, C ou D, ou GOLD 4A, B, C ou D. Dessa forma, esta é a proposta da GOLD. Essa não é uma avaliação validada por ensaios clínicos, mas ela ajuda a que entendamos o seguinte: é importante eu saber a limitação do paciente em relação aos sintomas. E é importante eu saber se os pacientes têm exacerbação. Como eu falei para trás aí, pacientes que exacerbam são os piores pacientes, os de maior risco. Dessa forma, então, eu posso orientar minha terapêutica baseado nessa classificação ABCD. Ora, o grupo A, como nós vimos, é um paciente que tem poucos sintomas. Então, os sintomas são eventuais, não é? Nós vamos ver aqui, pouco sintoma, MRC é 0 ou 1, e não tem hospitalização, 0 ou 1 exacerbação. Né? Então, esse paciente, como ele não tem sintomas persistentes, eu posso usar um broncodilatador de curta duração de alívio, se ele tiver algum sintoma extemporâneo. Claro que as outras medidas têm que ser tomadas, cessação de tabagismo, aquelas medidas gerais, tipo contra a poluição ambiental, exposição a fatores de risco. Agora, ele continua aqui, eu tento uma classe alternativa de broncodilatador. Poderia ser um antimuscarínico, um ipatrópio, por exemplo, como alternativa. Pacientes que estão no grupo B, vocês lembram, ele tem mais sintomas, o MRC é maior ou igual a 2, não é isso? Mas ele tem pouca obstrução do fluxo aéreo. Então, MRC 2 ou mais significa que ele tem sintoma persistente. Então,
Ao invés de eu ficar usando apenas bronquodilatador de curta duração de ação, que dura de 6 horas, 4 a 6 horas, é melhor eu usar um bronquodilatador de longa duração de ação, não é? Que vai cobri-lo por 12 ou 24 horas, dependendo da apresentação que eu use. Tá certo? Então, paciente com sintomas persistentes deve usar bronquodilatador de longa, lembrando sempre aqueles cuidados de prevenção, cessação de tabagismo, etc. Pacientes grupo C são aqueles pacientes que têm, vamos voltar aqui. Então, pacientes são do grupo C, eles têm poucos sintomas, ou seja, ele tem um MMRC 0 ou 1, entretanto ele está na reta de cima. A reta de cima é o paciente que tem 2 exacerbações ou mais, ou uma exacerbação nos últimos 12 meses com hospitalização. Então, portanto, esse paciente, o meu objetivo maior é reduzir a exacerbação desse paciente. O que eu tenho que fazer? Usar drogas ou bronquodilatadores que reduzem as exacerbações. Atualmente, a medicação bronquodilatadora que mais reduz exacerbação, todas elas de longa reduzem, mas o antimuscarínico de longa duração é o que a mais reduz a exacerbação. Então seria o LAMA, né? Ou o tiotrópio, o meclidínio, o glicopirrone. Então aqui está o grupo C, é um paciente que tem 2 ou mais exacerbações, que vocês veem aqui, ou uma delas, uma só, mas com hospitalização. Esse paciente eu preciso reduzir a exacerbação, a melhor droga atualmente é um antimuscarínico. Mas eu posso começar com um beta-2 de longa, né? Um beta-adrenérgico. E está aqui, posso inclusive associar o 2 se o paciente, eu estou em avaliação contínua desse paciente, se esse paciente não estiver melhorando. Se ele não melhorar mais ainda, continuar exacerbando, eu posso associar o corticoide inalatório. Vocês veem que só aqui que nós começamos a falar em corticoide inalatório para DPOC. Pacientes que estão então no grupo D são aqueles pacientes que têm muitos sintomas, então ele tem um IRC maior ou igual a 2 e muita exacerbação. Então esse paciente, se ele já estiver usando o LAMA mais o LABA, eu vou associar o corticoide inalatório. Se ele melhorar, eu posso ver se ele continua, pode ficar que eu posso retroceder o tratamento. Se não melhorar, eu posso associar um macrolídeo, uma azitromicina, por exemplo, ou um roflumilaste. Lembrando sempre que essas opções terapêuticas são dinâmicas. Possa, eventualmente, algum paciente ficar, às vezes, na terapia só dupla, por exemplo. Então, é uma forma de avaliar ou prescrever a medicação baseado na exacerbação e nos sintomas. A Sociedade Brasileira de Pneumologia não concorda muito com essa classificação ABCD, vou deixar vocês bastante à vontade, eu eventualmente uso as duas. Ela coloca nesse quadrinho, nessa publicação que está disponível na internet, que eu sugiro que vocês consultem, nesse quadrinho que avalia o paciente se ele é exacerbador ou não exacerbador. Então aqui é o não exacerbador e vai pelas mesmas variáveis: gravidade da obstrução, a escala de MMRC, os sintomas do CAT e a obstrução do fluxo aéreo. Então, paciente com gravidade leve, ele tem dispneia 0 ou 1, ou o CAT menor que 10 e o VFU maior que 80% e assim por diante. E baseado nessa gravidade, aqui está o tratamento, que segue basicamente a mesma orientação da GOID, só que disposta de uma outra forma. Aqui se considera que pacientes que têm uma gravidade moderada em diante já devem estar em terapia dupla. Ok? Não vou gastar muito tempo aqui para a gente poder passar adiante. Então são duas propostas, essa é da proposta brasileira que está publicada desde o ano passado. Nesta mesma diretriz brasileira existe um quadrinho aqui com os medicamentos inalatórios e orais, as dosagens, para cada um consultar. E aqui nós passamos para um outro fenótipo da DPOC, que é o paciente que tem a sobreposição asma e DPOC.
Asma e DPOC, o DPOC mais asma chega a ter uma prevalência até de 20% dos casos de DPOC e mais de 50% dos pacientes acima de 70 anos. Esse é um paciente que muitas vezes tinha uma asma desde a infância e que fumou num determinado período e depois ele tem uma associação das duas doenças. Geralmente esses pacientes não estão representados nos estudos que avaliam as drogas, por questões óbvias, né? Essas drogas para DPOC, os estudos e as agências de regulação pedem que se excluem pacientes com componente asmático associado. Nós devemos lembrar o que é a asma, as características da asma, que geralmente tem início na infância, sintomas de obstrução de fluxo aéreo na infância, como chieira, sintomas que variam no dia a dia, sintomas que aumentam à noite e de madrugada, associação com atopia, rinite, alergias e história familiar de primeiro grau de asma. Então, essas são características de asma. DPOC exclusivo começa na meia-idade para frente, sintomas estão sempre presentes, mas aumentam nas exacerbações, os sintomas são progressivos, o doente não fica oscilando entre bom e ruim, história de exposição por longa data. Há diferenças na inflamação, a asma costuma ser uma doença mais linfocítica e eosinofílica, DPOC mais neutrofílica e TH1, linfócito TH1, a asma mais TH2, enfim. Isso caracteriza broncoconstrição e hiperatividade na asma, estreitamento de via aérea e destruição alveolar na DPOC. Então, existe um contínuo da doença obstrutiva dentro de reversibilidade até irreversibilidade. Por que esse fenótipo é importante? Que pacientes que têm asma e DPOC têm exacerbações mais frequentes do que os pacientes que têm DPOC puro. Então, pacientes que têm características de asma e DPOC, eles são mais graves que o DPOC isolado. Tanto para exacerbação grave como exacerbação não grave. Por isso, a gente tem que ter uma atenção diferente para esses pacientes. Este fenótipo, ele tem uma variabilidade da obstrução de via aérea com reversibilidade incompleta. Às vezes a prova bronquidilatadora é positiva, mas o VF1 permanece abaixo do previsto. Como nós vamos saber se esse paciente tem asma? Muitas das vezes ela é perguntá-lo sobre a história de início dos sintomas respiratórios. Lembre-se que muitos desses pacientes falam que têm alergia, tiveram alergia, tem que ver se que possivelmente era asma. Então, relacionado ao processo inflamatório, esses pacientes apresentam uma boa resposta clínica ao uso da associação broncodilatador de longa e corticoide inalatório. Então, esse caso aqui, asma e DPOC juntos, eu não começo com broncodilatador isolado, não. Eu começo corticoide e broncodilatador de longa. Por quê? A pedra angular do tratamento da asma é o corticoide inalatório. A pedra angular do tratamento da DPOC é o broncodilatador, seja ele de curta ou de longa, sintomas persistentes ou de longa. Na sobreposição asma e DPOC, eu uso as duas drogas, porque se eu deixar uma de fora, eu estou deixando de tratar adequadamente o paciente. Então, existem vários critérios propostos na literatura. Então, aqui tem 3 critérios maiores: aumento do VF1 maior que 15%, eosinofilia no escarro, acima de 3%, história de asma, de sintomas de asma antes dos 40 anos de idade, são critérios maiores. IgE aumentada, história de atopia e aumento de VF1 em 200 ml em 2 ocasiões são critérios menores. Então, 1 maior e 2 menores ou 2 maiores fecham critérios segundo o grupo lá da Espanha, com sobreposição asma e DPOC. Mas, volto a dizer, existe uma grande variabilidade de proposições. Eu uso mais a história de asma na infância, uma reversibilidade total ou parcial na prova broncodilatadora e história de tabagismo e de outras inalações. Então, na sobreposição asma e DPOC, eu associo broncodilatador e corticoide inalatório. Há poucos estudos específicos para esta síndrome. Às vezes eu preciso usar um antimuscarínico também por conta da DPOC e vai ter que ser visto na evolução do paciente se ele estiver exacerbando muito. Para terminar, DPOC e comorbidades. Nada mais esperado conversar sobre comorbidades em função da faixa etária desses pacientes, né? O estudo Platino mostrou, aqui nós temos pacientes com DPOC e o percentual de comorbidade. Vocês veem aqui na cidade de São Paulo, hipertensão arterial, gastrite
doença cardíaca, diabetes, tuberculose, AVC e câncer de pulmão. Então a associação é muito grande, só para chamar a atenção, para nós tratarmos globalmente esses pacientes, porque a comorbidade interfere muito no tratamento e na evolução desses pacientes do ponto de vista respiratório. Pacientes com DPOC têm um risco aumentado até de 75% de morte por doença cardiovascular, o risco relativo uma vez 1,75 em relação aos pacientes controles. Então, paciente com DPOC morre muito mais até por doença cardiovascular até do que pela gravidade do VF1. Então, prevalência de comorbidades relatadas em pacientes com DPOC. A cardiopatia isquêmica, 15,9% vezes mais, vamos dizer, em relação aos controles. Arritmia cardíaca, 13 vezes mais. Insuficiência cardíaca, 8 vezes mais. E outras formas de doenças cardíacas, 23 vezes mais. Então, é muito prevalente a doença cardiovascular. Pacientes que têm uma exacerbação de DPOC no ano e que foram hospitalizados, cerca de 30 a 40% deles morrem de doença cardiovascular no primeiro ano pós-exacerbação, para vocês terem uma ideia. Bom, concluir a nossa informação, a nossa palestra. DPOC é uma doença prevalente e subdiagnosticada, tem um impacto médico-social muito grande, causa grande morbidade e é uma doença sistêmica. Além de broncodilatação, cessação de tabagismo, nós temos que reabilitar esse paciente do ponto de vista músculo-esquelético e cardiovascular. Tem fenótipos variados, nós temos que nos lembrar das associações com comorbidades, que são causa importante de morbimortalidade, e o tratamento objetivo, controle dos sintomas e redução da exacerbação. Reduzir exacerbação é reduzir risco por morte cardiovascular, por reinternação, por morte por doença respiratória. Queria agradecer a todos a participação e a audiência nessa aula. Com certeza que nós acabamos de falar, então inalação de fumaça tóxica, seja ela por queima de biomassa ou por tabagismo, aumenta a chance de adoecimento e particularmente nos asmáticos. Então a chance dele ter DPOC é maior e ter, na verdade, uma doença, um fenótipo diferente, que é a associação asma e DPOC. Como nós vimos, o risco desse paciente é muito maior do que o paciente ou com asma isolado ou com DPOC isolado. Então é uma boa pergunta, nós abordamos isso há pouco. Então o CIBRE, o glicopirrônio, é uma nova medicação do grupo dos antimuscarínicos. Você sabe que o receptor muscarínico, o 1 e o 3, eles são broncoconstritores. Então, os antimuscarínicos eles vão atuar nesses receptores, aumentando a broncodilatação desse paciente. A via aérea ele tem vários receptores. Os mais utilizados são os muscarínicos, broncoconstritores, e os beta-adenérgicos, são broncodilatadores. Então nós temos os agonistas dos beta-adenérgicos, são os broncodilatadores beta-adenérgicos, e os antagonistas ou os antimuscarínicos. Eu bloqueando o antimuscarínico e aumentando a ação beta-2, eu aumento a broncodilatação. Agora, do ponto de vista de evolução do paciente, os antimuscarínicos, os estudos que usaram os antimuscarínicos comparando com os beta-adenérgicos, em relação à ocorrência de exacerbação, eles foram mais potentes. Então, esse é um efeito da classe dos antimuscarínicos, que engloba o tiotrópio, o glicopirrônio, que é o CIBRE, e engloba o miclidínio, que atualmente está começando a ser disponibilizado, que é o Vanisto. Então é uma questão da classe. Então, se eu tenho um paciente que tem duas ou mais exacerbações em 12 meses, se eu for começar um broncodilatador, teoricamente seria mais lógico começar com um antimuscarínico dessa classe. Bronquite é um termo genérico utilizado para uma doença respiratória.
Eu vou tentar explicar dependendo de quem é o paciente que está falando que tem bronquite. As mães falam que os filhos têm bronquite, estão dizendo que aquele menino que tosse e chia na infância. Boa parte desses meninos são asmáticos, né? Então a gente evita usar esse termo bronquite para não ficar uma coisa assim meio genérica e meio mal definida, porque a mãe tem que entender o que é a asma e como deve ser tratada essa doença. Agora, adultos com bronquite crônica, esse é um termo que pegou, não é um termo genérico. Bronquite crônica, quando a gente fala, a gente está se referindo àquele paciente com DPOC ou que fumou e que tem uma tosse, desculpa, nem sempre tem DPOC, mas tem uma tosse crônica por mais que 3 meses em 2 anos consecutivos, em pelo menos 2 anos consecutivos. Essa é a definição clínica da bronquite crônica. Esse termo ninguém conseguiu substituir por um outro termo. Se esse paciente ele faz a espirometria e tem obstrução crônica do fluxo aéreo, ele está englobado no termo DPOC. Então, DPOC inclui os casos enfisematosos com obstrução crônica do fluxo aéreo e os pacientes com bronquite crônica com obstrução crônica do fluxo aéreo na espirometria. Ok? Então, eu sempre falo com meus alunos para o médico tem que saber o que ele está conversando. Se é sobre asma, se é sobre um paciente que tem tosse crônica supurativa e é por bronquiectasia, não é por DPOC, por exemplo. Se é um paciente que tem enfisema, uma tosse seca, se é um paciente de dispneia ou se é um paciente que tem bronquite crônica. Nós temos que clarear bastante isso. Isso vai com a história. A história natural da asma nós sabemos como que nós já conversamos aqui. A história da DPOC nós sabemos e os fenótipos principais. Então, o enfisematoso, o bronquítico crônico, o asma mais DPOC e um misto de enfisema e bronquite crônica, todos com obstrução crônica do fluxo aéreo. Tá ok? Então, o Vanisto, como o Cibre, é uma outra droga, que é uma classe então, de droga antimuscarínica. Então, nesse quadro de drogas broncodilatadoras de longa duração, nós temos entre os antimuscarínicos o tiotrópio, o glicopirrônio e o meclidínio, para falar o nome farmacológico das drogas. Então, é esse grupo de cá, muito ativo, reduzem a exacerbação e broncodilata os pacientes. Os beta-adrenérgicos, então nós temos formoterol, temos salmeterol, temos vilanterol e outros, não é? Que dilatam a via aérea e reduzem as exacerbações também. Em relação à exacerbação, o antimuscarínico tem uma ação superior, reduz mais ainda a exacerbação do que os LABAs. Como nós falamos, é muito importante ter os sintomas crônicos, uma história de exposição à fumaça tóxica, ou gases ou partículas tóxicas, geralmente tabagismo, ativo ou passivo, poluição indoor, dentro de casa, queima de biomassa, não é? Ou poluição industrial, e com uma espirometria mostrando obstrução crônica do fluxo aéreo, ou seja, o paciente faz a espirometria, faz o teste broncodilatador e na prova broncodilatadora ele tem uma relação VF1 sobre CVF menor que 0,7. Pode ser aquele fenótipo do paciente do pletórico azul, né? Aquela figura que eu coloquei, aquele paciente com o lencinho, tossindo, que é mais atarracado, com certeza ele pode ter. Essas doenças se misturam. Eu não coloquei aqui na aula o diagrama, uns diagramas atuais que tem da mistura dessas doenças. Claro que um paciente obeso ele pode ter a capacidade de ter asma genética, né, da infância, ele pode ter fumado no meio da vida dele, pode ter engordado e ter as doenças combinadas. É muito importante dizer isso, que a prevalência de asma entre obesos é maior do que entre não obesos. Asmáticos obesos têm mais dificuldade de controle da doença do que os não obesos, né? Asmáticos com DPOC e obesos é pior do que os outros dois que eu falei. Então, isso foi bem lembrado.
A abordagem do paciente com DPOC ela é multidisciplinar. A gente sabe que na atenção primária, como todo, né, na hospitalar também, mas na primária isso fica mais nítido, né? O enfermeiro tem um papel muito importante, que ele tem muito contato com o paciente, quando ele vai buscar medicação, ou nas reuniões de grupo, no questionamento do dia a dia, na visita ao domicílio para avaliar a exposição a fatores de risco, também pode auxiliar na explicação sobre os medicamentos. O médico tem uma lista grande de consulta, a gente explica dentro do consultório, o paciente fala que entende, mas vai embora e tem dúvidas, até a próxima consulta, 3, 6 meses, seja qual for o tempo, esse paciente fica com essa dúvida até encontrar o médico novamente. É preciso que a equipe de saúde seja inteirada, assim como é no diabetes, para ensinar as coisas, os cuidados preventivos da diabetes e de outras doenças. Também nos pacientes com doenças respiratórias é muito importante a ação integrada dos profissionais de saúde. Então, todo paciente com DPOC tem que fazer essa avaliação combinada de riscos, né? Nós temos que ter o objetivo, melhorar o sintoma e reduzir a exacerbação, não é? Esse paciente ele deve então ser avaliado mais frequentemente e sempre vendo aquelas questões de adesão ao tratamento, né? Forma correta de usar a medicação inalatória, isso é para todos os pacientes com doença de vias aéreas, né? A medicação inalatória, o paciente esquece como usa, é preciso que nós aprendamos também como usar e sejamos bastante enfáticos e discutamos com o paciente qual o dispositivo que ele se adapta melhor. Então, às vezes eu tenho uma caixinha ali com vários dispositivos, mostro para ele, para a gente optar pelo melhor que se adequa à condição dele. Também com a medicação que é fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde, existe protocolo para DPOC. Bom, isso tudo é comum para todos. Agora, os pacientes graves, eles precisam também ser reabilitados mais rapidamente. Todo paciente, toda pessoa saudável deve fazer atividade física. Pacientes com DPOC, eles precisam mais ainda, mais uma avaliação e um acompanhamento de reabilitação com gente especializada, porque muitas vezes, precisa de oxigênio no esforço, tem que ter avaliação de força, tem que ter uma avaliação nutricional para melhorar o IMC. Vocês lembram que eu mostrei que o emagrecimento é fator importante naquela cascata da inflamação na DPOC. Então, cada um no seu ponto, no aspecto psicológico. Depressão é muito prevalente em DPOC, então nós temos que abordar isso tudo, não é? E na DPOC é muito importante, o mais grave, que ele seja estimulado a participar dos grupos de reabilitação pulmonar para melhorar a questão de força muscular e esquelética. Há uma relação fortíssima. Por questões de tempo, eu não pus um slide especificamente sobre as doenças, mas depressão, doença cardiovascular, pneumonia, osteoporose, doença gástrica, refluxo gastroesofágico, todas essas doenças são mais prevalentes entre pacientes de DPOC, e particularmente osteoporose, né? A osteoporose é mais prevalente entre pacientes com DPOC do que a população geral na mesma faixa de idade. E o pior, esses pacientes com isso fraturam muito os ossos longos, o que aumenta a sua incapacidade. Então nós temos que olhar de maneira bem precisa a questão da osteoporose. E aqui vai também a reabilitação, porque o paciente faz a reabilitação, ele vai melhorar, fazer exercício, ele vai melhorar a osteoporose, ele precisa tomar sol, não é isso? Então ele tem que ser estimulado a essas atividades. Não é preciso ele vir para a capital para fazer isso, é importante notar, ele pode fazer suas caminhadas no início, tomar sol numa parte da manhã, fazendo essa atividade, de maneiras que ele vai reduzir os riscos de fraturas. É possível. O roflumilástico é uma droga muito mais restrita do que o glicopirrone e outros antimuscarínicos. O roflumilástico é uma droga que reduz a exacerbação da DPOC, mas à medida que se a gente usar um LABA, um anticolinérgico e se precisar o corticoide inalatório, poucos pacientes vão ficar exacerbando. Mas aqueles que continuarem, se eles forem mais do fenótipo bronquítico, ou seja, aquele paciente torcidor e tiver obesidade, é o que mais se beneficia.
Os magrinhos têm muita dificuldade porque o roflumilaste leva um estado de anorexia, de hiporexia e perda de peso. Então, se eu já tenho um paciente magrinho, ele vai perder ainda mais peso, vai me dificultar o tratamento dali para diante. Mas é uma droga de exceção hoje no tratamento do DPOC, embora conste lá nos pacientes do grupo D que não melhorarem com a medicação tripla inalatória. Então, esses pacientes eles têm que fazer uma reabilitação supervisionada. Eu não vou falar aqui que ele pode fazer tal ou tal exercício, porque vai depender do grau da doença coronariana dele. Então, isso tem que ser feito através de estudo de teste ergométrico, de cintilografia miocárdio, e eventualmente, basicamente, ele tem que estar tratado da doença coronária. Se ele tiver feito revascularização miocárdica ou angioplastias, as artérias estiverem normais, sem problema. Não é? Mas tem que ser vigiado em serviço específico, especializado nesse tipo de paciente. Ok, obrigado, um abraço a todos. Depois vocês vão poder consultar a aula aí no sistema.